Eu assisti. Eu assisti O Ébrio. E você também deveria, porque é um ótimo filme. Olha só, um tempo atrás, eu ouvi uma música muito interessante que me intrigou, na verdade, pela voz de quem cantava. A letra era melancólica, mas cantada por uma voz diferente, curiosa. E eu até diria que poderia ser caricata se eu não tivesse descoberto que isso daqui não é um elogio. Enfim, uma presença interessante na tal música. E eu fui pesquisar sobre, saber quem era o autor, de que ano que era a gravação, até que eu cheguei nesse vídeo. Os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. Amigos, eu achei esse vídeo supimpa. Eu descobri que quem canta é o Vicente Celestino, e descobri também que aquela era a cena de um filme nacional homônimo à música, de 1946, protagonizado pelo próprio Vicente e dirigido por sua esposa. Não é difícil de achar para assistir, e foi justamente o que eu fiz. O filme conta a história de Gilberto Silva, que era um estudante de medicina rico do interior, mas que, quando o pai perdeu a fazenda, o cara ficou na completa miséria e decidiu se mudar para a cidade grande. Lá ele bate a porta de alguns parentes, mas ele nem sequer é atendido direito quando chama no portão. Disseram que os parentes haviam ido viajar e o mesmo disse ter ficado atordoado por isso, já que havia escrito anunciando a sua chegada. A verdade é que ele era um parente indesejável, agora que não tinha dinheiro. Afinal, os parentes estavam em casa e ele tinha percebido. Gilberto Silva, agora, vagava pelas ruas e dormia em bancos públicos. A partir desse momento, para ele, é como se todas as portas estivessem sido fechadas. Ou quase todas. Vamos, Gilberto. Você não queria tanto encontrar um refúgio? Por que hesita agora? Isso, muito bem. Não volte atrás. Não deve fugir. No momento em que ele se ajoelha e pede por ajuda, um padre o chama para dividir uma refeição. E a partir daí ele conta sua história para o padre Simão, que o acolhe. Gente boa demais. Nos outros dias, Gilberto decidiu que procuraria emprego. Mas ele não teve sucesso nos primeiros dias e fica, na verdade, bem desanimado, perde o sono e decide rabiscar alguns versos durante a noite. Até que ele tem uma conversa bem interessante com o seu subconsciente, que o faz acordar para a vida e tomar algumas atitudes. Também é só isso que você sabe dizer. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Por que não age em vez de ficar aí parado me olhando como idiota? A começar, ele decide ir a um concurso, cantar os versos que ele escreveu. A letra é a história de sua vida, ou da parte mais difícil dela até então. Porta aberta. A porta aberta do templo sagrado que o acolheu, o empurrão que ele teve para renascer e mudar o seu destino. E o público fica maluco. Gilbertão tem uma voz muito massa e o pessoal quer saber de onde ele veio. As mulheres querem saber quem é este homem que cantou uma música tão bonita e saiu com tanta pressa. E acaba que Gilberto se torna um grande sucesso e consegue inclusive retomar os seus estudos. O tempo passou. E é estranho tudo ter dado certo tão rápido, porque até agora só se passou um quarto do filme. Mas enfim, a primeira cena que vemos dele agindo no hospital é na verdade bem significativa. Uns minutos atrás no filme, ele conhece a Princesinha, uma criança que possuía algum problema que a impossibilitava de andar sem as muletas. E ele havia prometido que iria curar as pernas da menina. Apesar de ser uma criança, ela afirma que não tem medo da cirurgia. E ela confia no Gilberto, inclusive, ao dar a sua boneca para ele cuidar até que ela acordasse. No hospital é onde se inicia também o interesse romântico com uma das enfermeiras, a Marieta. E isso dá seguimento, eles passam a se conhecer, a sair e finalmente vão se casar. A notícia do casamento é uma notícia que se espalha rapidamente, e logo chega a família que rejeitou o Gilberto lá no início do filme. Uma das portas fechadas. Mas agora que sabiam que ele era um doutor bem remunerado, fez sucesso, tinha dinheiro e uma mulher, se aproximaram claramente com más intenções durante a cerimônia do casamento. E na cerimônia, aliás, eu preciso comentar, a cena da princesinha finalmente conseguindo estar sozinha me é bem emocionante. Gilberto trabalhava muito, Marieta ficava em casa. Um dos primos de Gilberto, o José, também ficava em casa. E esse cara, desde que soubera que o primo iria se casar, já tinha a intenção de seduzir a moça.
Até que o relacionamento entre esses dois foi de fato acontecendo e a única que sabia disso era Salomé, a empregada da casa, que achava muito mal que um homem tão bom como Gilberto tivesse que passar por aquilo, mas afinal ela não era parte da família e não podia fazer muita coisa. As coisas pioraram quando o pai do nosso protagonista faleceu e ele teve que passar um tempo fora. Só que durante esse tempo, José almejava fugir com Marieta, então ele forja uma traição, manipulando agora uma terceira vítima, a Lola, para se passar por uma antiga paciente do doutor. E assim ele segue com seu plano. Funciona. Marieta acredita que de fato foi traída e foge com José. E assim que Gilberto volta para casa, ele fica sabendo de toda a situação, que foi esclarecida pela Salomé. Quando ele lê a carta que a Marieta deixou, se perde. Ele sai sem rumo e forja sua própria morte, dando tudo que tinha para as boas almas que passaram pela sua vida, o padre e a Salomé. Daqui vem o nome do filme. O ébrio, para quem não sabe, é a pessoa embriagada. 2 anos se passaram e ele mesmo agora afirma que Gilberto Silva estava morto. Ele não era ninguém. Talvez um dia tenha sido, mas agora apenas um ébrio. Os diálogos a partir de agora, com o outro bêbado que ele encontra, são para mim os mais interessantes do filme. E depois de muita filosofia de bêbado, em um bar eles encontram uma escritora que procurava inspiração para uma de suas obras. E ela então pergunta: por que você bebe? Tornei-me um ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou, apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. E que surpresa quando a gente vê que Lola, enganada pelo José, estava no mesmo bar e reconhece o homem. E segundos depois chega uma outra moça no bar pedindo por emprego. Mas essa parecia completamente acabada. Era Marieta. Olha como é estranho o destino. Reúne debaixo do mesmo teto as 3 vítimas do mesmo homem. Marieta era uma completa arrependida. Tudo que queria era pedir perdão ao seu ex-marido, pois, segundo a mesma, ele teria um coração nobre. De fato, Gilberto é um homem bom. Estás perdoado. Há muito que te havia dado meu perdão. O ébrio é quase uma representação visual das mais sofridas do Nelson Gonçalves, ou a representação do Dahmer dos anos 40. Eu gosto de como o filme termina quase como começou. E eu digo quase porque a mentalidade de Gilberto agora é outra. Como ele disse, ele mesmo estava morto. O morto não tem motivo para procurar uma porta aberta. Não tinha por que ele procurar alguém de novo para lhe ajudar. Mas ele sabia que encontraria pessoas na mesma situação em que ele estava. O ébrio em vida encontrou pessoas que fizeram a sua vida valer a pena. Um que o acolhera, outra que foi verdadeira com ele e até quem confiava cegamente em seu trabalho. No fundo, ele sabia que se quisesse voltar a encontrar qualquer uma dessas pessoas, elas estariam com a porta aberta para ele. Mas o ébrio não vê sentido em tentar mais uma vez. Gilberto era um homem bom, um doutor com uma certa paixão pela sua profissão, mas infelizmente desafortunado pelas más companhias ao decorrer da história. História essa que não é extraordinária, é na verdade como qualquer outra história de traição e interesse, mas sem vingança. Afinal, Gilberto Silva era bondoso por essência, e não perdeu essa essência nem mesmo quando virou o ébrio, já que mesmo bêbado ele disse que as mulheres são dignas de respeito e compaixão. Não, ele não virou um alfa, beta, sigma, ômega, não sei que letra do alfabeto usar para o misógino na internet hoje em dia. O ébrio não tem nenhuma grande reviravolta, nenhuma imensa lição de moral, mas eu ainda acho que você deveria assistir esse filme. Um filme interessante não é feito só por inovações. A atmosfera melancólica, as falsas esperanças que foram criadas e a nostalgia de uma situação não vivida. Isso que é o ébrio, onde no fim das contas não há nenhuma tragédia no final, mas há morte sem vida. E eu acho que é por isso que é um bom filme. Adeus, Marieta. Adeus, meu grande amigo. Se um dia souberes que desapareci, vá, meu amigo, vá à minha campa derramar uma lágrima de dor a este peito amigo.